Voltando aqui, pessoal, o que seriam então essas regras de composição? Bom, a composição é a forma como nós distribuímos as informações ao longo da nossa página, ao longo do nosso documento. Tá? E existem diversas técnicas, diversas ferramentas que nos auxiliam a dispor essas tais informações ao longo dos nossos quadros, dos nossos frames. E por que eu falo quadro? Porque a primeira regra de composição que a gente vai trabalhar aqui é exatamente a regra dos terços, que é uma técnica que vem da fotografia e do cinema. Isso mesmo, nós estamos utilizando, por meio do Visual, técnicas do cinema e da fotografia para tornar nossas petições mais interessantes, mais dinâmicas, mais bem construídas, com um bom senso de estrutura. Para que serve essa regra dos textos, pessoal? Primeiro, para balancear os elementos no frame, no quadro, na nossa página. É importante que a gente passe a entender que a página de A4, o tamanho da página de A4, é a nossa interface básica de comunicação com o nosso leitor. E por que isso é importante? Porque assim como os sistemas, os aplicativos que a gente utiliza no dia a dia, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles têm a sua própria interface. E sim, também a nossa petição tem a sua interface. A gente precisa criar uma estrutura tal em que os elementos fiquem acostados, sejam acostados de maneira harmônica, com um senso de estrutura bem desenvolvido. E isso dá, como eu falei, dinamismo à leitura e mais, atenção, conduz o olhar do leitor. Vamos ver aqui na prática como é que isso funciona. Olha só que interessante. Aqui vocês estão vendo o exemplo de uma capa de uma petição do escritório, uma capa real. E o que é que nós fizemos aqui? A gente dividiu em 3 partes iguais na horizontal. Perceba que no terço superior a gente colocou o endereçamento, no terço central o nome da ação e na parte inferior a gente colocou a logo do escritório. É interessante vocês perceberem que há um equilíbrio na distribuição das informações ao longo desse quadro, ao longo desse frame, ao longo dessa página. No próximo exemplo, já é o corpo da peça. Olha só, a gente dividiu a página em 3 porções iguais, só que dessa vez na vertical. A gente utilizou 2 colunas, as 2 colunas da esquerda e central para o corpo do texto, para o corpo da peça, e separou o terço mais à direita para a nossa barra de apoio, nosso espaço na peça em que a gente vai alocar, por exemplo, os elementos visuais. E por que eu trago para vocês aqui esse exemplo em específico? Porque esse formato de regra dos textos, em que o corpo da peça, o corpo do texto, ocupa 2/3 da página, é um padrão utilizado internacionalmente. É um padrão que vem do design editorial e ele nos traz um conforto cognitivo por algumas razões. Dentre elas, o fato de a gente utilizar 2/3 da página para o corpo do texto faz com que a gente limite a quantidade de caracteres por linha. Atenção, isso é importante. O ideal é que a nossa peça contenha entre 50 e 75 caracteres por linha para evitar uma fadiga cognitiva precoce. E esse modelo de petição que vocês estão vendo aqui, pessoal, que a gente utiliza 2/3 para o corpo do texto e 1/3 para os elementos visuais ou elementos textuais da barra de apoio, é interessante porque, na verdade, esse é um padrão internacional amplamente utilizado no design editorial e que facilita exatamente a contagem do número de caracteres por linha. Como eu disse, o ideal para não causarmos uma fadiga cognitiva precoce no leitor é que cada linha da sua petição tenha entre 50 e 75 caracteres. Por quê? Porque isso causa um conforto cognitivo
para o interlocutor, para o leitor da sua peça. Se a fonte é pequena demais e a linha extensa demais, a chance de você precisar voltar ao começo da frase ou ao começo do parágrafo, ela aumenta muito. E o resultado disso, naturalmente, é uma fadiga cognitiva precoce. Por outro lado, se a sua linha é curta demais e o parágrafo se estende nessa forma durante várias e várias linhas, o mero movimento do olhar humano para a esquerda e para a direita de maneira repetitiva e intensa também causa uma fadiga cognitiva precoce. Então, quando a gente utiliza 2/3 da página para o corpo do texto e 1/3 da página para a barra de apoio, você naturalmente já limita o número de caracteres por linha e considerando que o tamanho da fonte que você vai usar para o corpo do texto não há de ser tão grande e também não pode ser tão pequena, essa regra de 50 a 75 caracteres por linha naturalmente vai ser seguida com mais facilidade por você. E por fim, os pontos focais, que é exatamente aqueles 4 pontos de cada página onde as linhas verticais e as linhas horizontais se cruzam. Vejam, inconscientemente o olhar do leitor se dirige aos pontos focais. Então é interessante que, sendo possível, nem sempre vai ser possível, sendo possível, você disponha a imagem mais importante daquela página ou a informação mais importante daquela página em um desses 4 pontos focais. Se vocês repararem aqui essa imagem que vocês estão vendo, a foto central se encontra num dos pontos focais, ou seja, inconscientemente, imediatamente, ao se deparar com a estrutura daquela página, o olhar do leitor vai se dirigir a esse ponto focal. Essa, em suma, é a ideia da regra dos textos, separar em 3 partes iguais na vertical, 3 partes iguais na horizontal, e os pontos de contato, as interseções entre as linhas, dão origem aos pontos focais. Essa formatação aqui, apesar de ser bastante simples de ser utilizada no dia a dia, ela já cria um excelente senso de estrutura para a sua petição, para o seu frame, para a sua página. Lembrem-se disso. Visual Law não tem tanto a ver com ícones, não tem tanto a ver com a fonte que você escolhe, nem tanto a ver com as cores. O Visual Law bem feito, ele se preocupa com 3 grandes pontos principais. Primeiro deles, senso de estrutura. Segundo ponto, controle da carga cognitiva em cada uma das páginas. Terceiro ponto, a quantidade de caracteres por linha. Se você tem isso em mente, a sua chance de construir uma petição mais sofisticada do que 99% das peças que a gente encontra com Visual Law hoje é muito grande. Tá certo, pessoal? Próxima técnica de composição é a barra de apoio, né? Que é exatamente esse terço mais à direita da página, que serve como área de respiro, como local para nós colocarmos elementos visuais, dispositivos legais, trechos de jurisprudência, citações doutrinárias mais curtas e até um diálogo direto com o leitor. O que é a área de respiro? A área de respiro é literalmente esse espaço em branco em que o olhar do leitor, a cognição do leitor consegue respirar. A cognição tem uma pausa, tem um respiro, tem um espaço. Isso é importante por quê? Para evitar uma fadiga cognitiva precoce. E mais do que isso, a barra de apoio facilita a sua escolha de onde vai ou não vai ser colocado um elemento visual naquela página. Isso é muito importante por quê? Porque muitas vezes, se a gente não segue uma regra que facilite a construção desse senso de estrutura, você pode ficar perdido em relação a onde na página colocar aquele elemento, aquela informação. E quando você não tem isso bem claro na hora de estruturar a sua peça, é grande a chance de você, em vez de melhorar o senso de estrutura, piorá-lo. Tá bom? É importante que a gente tenha isso em mente. Esse formato aqui que eu trago para vocês, de 2/3 à esquerda e 1/3 à direita, como eu falei, ele é um padrão internacional. E ele foi adotado justamente por facilitar, por tornar mais intuitiva
a navegabilidade do texto, a navegabilidade através do texto, melhor dizendo. Ou seja, facilita o trabalho do leitor. E é isso que a gente quer. A gente quer criar um dinamismo, uma assertividade na leitura, justamente para que o nosso leitor não crie, não sofra de uma fadiga cognitiva antes da hora. E olha que interessante. Aqui a gente encontra também outros elementos que recebem o suporte e se tornam mais fáceis de serem aplicados em razão da existência da própria barra de apoio. É o caso, por exemplo, da hierarquia tipográfica. Bruno, o que é hierarquia tipográfica? A hierarquia tipográfica é a diferenciação entre tamanhos e pesos das fontes, gerando, como o próprio nome diz, um senso de hierarquia, de importância. Por isso, percebam, o título aqui, da indenização por danos materiais, ele está claramente maior do que o subtítulo dos lucros cessantes ou pensão, etc. E o subtítulo, a seu turno, também está numa fonte maior do que a fonte do corpo do texto. Essa é uma questão estratégica, novamente, para facilitar a navegabilidade pelo seu documento. Tá? Ainda a área de respiro, que também é conhecido como espaço negativo, espaços em branco que a gente deixa justamente para proporcionar esse alívio para o leitor, que não vai cansar-se tão rapidamente como quando a gente, por exemplo, se depara com um determinado documento, todos aqui já devem ter visto, um documento em que a fonte é pequena e a margem é estreita, ou seja, aquelas linhas com muitos caracteres. Aquilo causa um cansaço, causa um desgaste cognitivo muito acentuado. E o efeito disso é a perda do foco, a gente vai ver daqui a pouco. Mais do que isso, a barra de apoio serve para nós colocarmos nossos elementos visuais. Pode ser um ícone, pode ser um bullet point, enfim, aquilo que você decidiu utilizar naquele instante. O que é um bullet point, Bruno? Pode ser um círculo, uma forma geométrica, um X, um V, que marque determinada informação e que seja mais simples do que um ícone. O ícone normalmente remete a um desenho, normalmente simplificado, minimalista de alguma coisa, e um bullet point, às vezes, pode ser entendido como uma forma geométrica que você coloque, que você dispõe na sua página estrategicamente próxima à informação que você quer dar destaque. Tá certo? E falando em destaque, os destaques harmônicos. Lembram que a gente falou no vídeo anterior que as petições padrão que a gente tem visto por aí, muitas vezes tem no mesmo parágrafo, negrito, itálico, caixa alta e às vezes sublinhado. Pois é, esse não é um destaque harmônico. Por quê? Porque ele quebra o senso de estrutura da petição que você está criando, que você está escrevendo. A gente vai aprender na oficina de Canva, que daqui a pouco a gente vai começar a oficina de Canva, vocês vão aprender que basta que você dê um destaque sutil num ponto realmente importante para ele chamar muito mais atenção do que uma estrutura, como eu falei agora há pouco, itálico, negrito, sublinhado, caixa alta, enfim. Como eu falei agora há pouco, onde tudo está destacado, nada se destaca, tá certo? E ainda informações complementares, que é interessante o seguinte, muitas vezes existem em nossas petições artigos de lei que são recorrentes. Por exemplo, artigo 300 do CPC, da tutela de urgência. Será que o juiz que será o destinatário da nossa petição, será que ele não conhece de cor o artigo 300? Muito provavelmente sim. E aí eu pergunto a vocês o seguinte, compensa a gente transcrever artigos que são de conhecimento quase certo por parte do destinatário da peça? Compensa a gente transcrever no corpo do texto esse artigo de lei? Não, não compensa. Por quê? Porque se é um artigo recorrente, é quase certo que o leitor da nossa peça já vai conhecê-lo amplamente. Então o que a gente faz? Você está desconfortável de não trazer a íntegra do artigo? Coloca ele na barra de apoio.
diminui o tamanho da fonte, coloca na barra de apoio e, se eventualmente o leitor da sua peça estiver familiarizado com aquele artigo, ele vai seguir a leitura dele. Se não, ele vai parar e vai ler o artigo que está na barra de apoio. A mesma situação vale, por exemplo, para citações doutrinárias curtas, tá? Para trechos de jurisprudência oral. Ainda vejo muitos colegas advogados até hoje colocarem páginas de jurisprudência numa petição. Será realmente que o destinatário, o assessor, o magistrado, ele vai ler de ponta a ponta aquela jurisprudência? Claro que não. Então, por que colocar todo aquele elemento textual ali no corpo do texto, que seja, sendo certo que a leitura vai ser tão somente por escaneamento, seja uma leitura rápida, dinâmica? E veja bem, eu não falo isso em tom de crítica não, tá, pessoal? É porque a demanda é altíssima. A demanda é muito alta, tá? Então é humanamente impossível que tudo que está escrito em todas as petições que chegam a determinada serventia, a determinada secretaria, a determinada vara, sejam lidas de ponta a ponta, a contento, com a atenção que a gente entende que deveria ser dispensado. Isso é impossível. Isso é impossível por questão objetiva, não há tempo para isso. Tendo isso em mente, a gente precisa otimizar a forma como nós argumentamos. Se eles leem através de escaneamento, fazem uma leitura dinâmica, a nossa argumentação tem que levar em conta isso. A gente vai ver nas técnicas avançadas de Visual Law, a argumentação em F, que se baseia exatamente no fato de que a leitura acontece de maneira dinâmica. A gente não pode ignorar esse tipo de fato. E tem que se adaptar a ele, para melhorar a forma como nossa petição é lida. Tá certo? Seguindo aqui, próxima técnica, lei de Miller ou regra dos 5 a 9. Importantíssimo isso aqui, tá, pessoal? Evita a fadiga cognitiva precoce, é uma teoria que vem da psicologia cognitiva e facilita a manutenção do foco do leitor em nossa peça. Por quê? Porque ela controla a quantidade de informações por página, ou seja, a saturação da página. Você impede que a página, que a lauda, que o quadro tenha informações demais e não sejam absorvidas pelo seu interlocutor, pelo seu leitor. E olha que interessante, como é que a gente realiza a contagem dos elementos? A regra do 5 a 9 nos diz o seguinte, que para você manter a atenção do seu leitor, você precisa controlar a quantidade de informação em cada página. E como é que a gente baliza isso? O ideal é termos em cada página entre 5 e 9 blocos de informação, ou chunks, entre 5 e 9 blocos de informação. Por quê? Porque menos de 5 pode significar literalmente um desperdício de espaço naquele frame. Mais de 9 pode ser que aquela página, aquele frame, fique saturado de informações e cause uma fadiga cognitiva precoce. Isso é muito importante, pessoal. Isso é muito importante. Quantas petições o destinatário da sua peça provavelmente vai precisar ler ao longo de um dia? Será que a atenção que ele dispensa às 10 da manhã é a mesma que ele dispensa às 6 da tarde? Não é. Não é. Então a gente tem que começar a estruturar a nossa argumentação levando em conta fatores não jurídicos, fatores neurológicos que sejam, tá? E cada bloco de informação, voltando aqui, o que seriam esses blocos de informação? Por exemplo, um parágrafo, é um bloco de informação. Título e subtítulo, outro bloco de informação. Um elemento visual, um ícone, mais um bloco de informação. Então, juntando tudo isso, o ideal é que a nossa peça tenha entre 5 e 9 blocos de informação. Tá certo? Lembrando aqui que título e subtítulo contam como um único bloco de informação.
E os elementos fixos, como cabeçalho e rodapé, que no design editorial são chamados de mobília, porque fica ali parado no canto, também não são contados. Por quê? Porque depois de algumas páginas, o cérebro passa a desconsiderá-los. Já não ocupam espaço cognitivo na atenção do seu leitor. Então essa mobília, ou seja, cabeçalho e rodapé, depois de poucas páginas, deixam de ser desconsideradas e não são contabilizadas para fim de regra do 5 a 9. Vamos ver um exemplo aqui? Olha que interessante. Aqui nós temos uma página, uma lauda, com 7 elementos. Um elemento, título e subtítulo, e aí mais 4 parágrafos, o QR Code e um trecho jurisprudencial, uma súmula do STF, também na barra de apoio próximo ao QR Code. Então a gente tem 7 elementos numa página. Do ponto de vista de regra de saturação, de lei de Miller, de regra do 5 a 9, essa é uma página excelente do ponto de vista de carga cognitiva. E por que isso é importante? Por que a gente fala tanto em carga cognitiva, não é? Em fadiga cognitiva? Porque é o seguinte, no instante em que o cérebro humano atinge o limite cognitivo, ou seja, que ele atinge o ponto da fadiga cognitiva, qualquer estímulo que não seja aquele que causou a fadiga vai ser mais interessante, vai chamar mais a atenção do leitor do que a sua argumentação. Veja, isso é uma questão neurológica. Não é por maldade, entre aspas, que isso acontece. É uma questão de proteção do próprio cérebro para se evitar uma fadiga cognitiva extrema. Então, muitas vezes, quando a página está saturada, uma mensagem que chega no WhatsApp chama a atenção do leitor e ele perde o foco na sua peça. Uma porta que bate, uma pessoa que passa. Então é importante que a gente vá controlando ao longo das páginas essa quantidade de informação que é acostada em cada um dos frames, justamente para evitar repito, pela milésima vez, para evitar a fadiga cognitiva precoce. Tá? E apenas repetindo o que a gente falou agora há pouco, a extensão das linhas é um dos principais fatores que causam a fadiga cognitiva precoce. E o design editorial, como vocês já sabem, sugere que cada linha tenha entre 50 e 75 caracteres. Tá bom, pessoal? Isso é bastante importante, porque no longo prazo vai fazer muita diferença o quanto de atenção você consegue manter do leitor em relação à sua peça. É o que a gente quer no final das contas. A atenção, nos dias de hoje, é um dos ativos mais relevantes buscados pelo mercado, pelas empresas. E não havia de ser diferente conosco aqui no direito. Tá? 3 vezes não. O que é isso? É o nosso critério aqui no Admirável Direito Novo para utilizarmos ou não os elementos visuais. O que é isso? São 3 perguntas. A gente faz 3 perguntas. Se as 3 perguntas tiverem como resposta não, então você pode ir em frente e utilizar sem medo o elemento visual. Primeira pergunta: esse elemento visual fere alguma regra de procedimento? Aqui nós estamos falando de um critério objetivo, de um impedimento normativo. Fere alguma regra de procedimento? Segunda pergunta: fere alguma regra de decoro? Nesse caso já é um critério subjetivo, é um impedimento contextual. Tá certo? Fere alguma regra de decoro? E por fim, esse elemento tem uma finalidade meramente ornamental, ou seja, não tem capacidade transformativa nenhuma, é só para enfeitar a minha petição? Se a resposta for não, então você pode ir em frente e utilizar o elemento visual. Repetindo, pessoal, se não ferir nenhuma regra de procedimento, se não ferir nenhuma regra de decoro, se não tiver uma finalidade estritamente ornamental, pode utilizar o Visualol sem medo. E olha que interessante, para você que ainda está relutante em relação à aplicação do Visualol nas suas peças.
O STF, no seu informativo, já utiliza técnicas como essas que a gente está conversando aqui agora. Olha que interessante, dois exemplos aqui do informativo do STF. Na página da esquerda, a gente identifica o quê? Uma linha do tempo. A gente identifica o que mais? Espaços negativos, áreas de respiro, hierarquia tipográfica. Olha que interessante, o 2007 está maior do que o subtítulo e o subtítulo está maior do que o corpo do texto. Bem aplicado pelo STF aqui, essas regras de Visual Law. Na página da direita, um infográfico explicando ao leitor como é a forma, como é a estrutura que o próprio STF está utilizando. E olha que curioso, também eles utilizam a regra dos 50 a 75 caracteres por linha, eles utilizam hierarquia tipográfica, utilizam ícones, utilizam barra de apoio dos dois lados, nesse caso, para o infográfico que eles criaram, ficou muito bom. Então, pessoal, o que é que eu estou querendo trazer para vocês com isso? Não tenham medo de utilizar a Visual Law para aprimorar a comunicação jurídica de vocês. Tá? Não é mais, o Visual Law não é mais uma questão de se vai acontecer ou não vai acontecer, mas de quando, para você, isso vai se tornar uma realidade. Já é uma realidade, sobretudo, para o judiciário. Diversos tribunais têm adotado técnicas de Visual Law. O STF, que vocês estão vendo aqui na tela, já adotou. E você está esperando o quê? Para adotar também essas regras? E é aqui que eu vou te ajudar ainda mais, porque a partir dos próximos vídeos nós vamos iniciar nossa oficina de Canva, em que você vai sair do zero e vai conseguir montar uma petição completa em Visual Law. Espero vocês nos próximos vídeos.